Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estende os seus braços mais alto para o céu e nós vamos clamar a presença do Espírito Santo sobre este lugar, sobre esta casa, sobre você que está em casa. Que o Espírito Santo possa alcançar o teu coração. Receba agora, em nome de Jesus. Canta assim. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Declara isso. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Você que está em casa, clama o vento impetuoso sobre este lugar. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o quebranto com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem, declara Espírito Santo, vem neste lugar, vem sobre este lugar, sobre a nossa mentalidade, vem, e ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o quebranto com teu poder. Abre o céu, meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito, levanta os seus braços e canta, pede assim, vai. Oh, 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 oh. Vem Espírito Santo sobre este lugar. Oh, 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 queria labaceira, labandarie. Nós declaramos o governo do Espírito Santo sobre toda a nossa mente. Coloca a mão na tua cabeça agora e você vai pedir: Espírito Santo, governa a minha mentalidade, governa, Espírito Santo, os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos. Quantas pessoas que estão em casa nesse momento, as pessoas que estão aqui, vivendo um cansaço mental, uma exaustão mental, a mentalidade que não para, você começa, mas você tem muita dificuldade de terminar as coisas, porque é muita distração, é muita informação na tua mentalidade, e é uma mente paralisada, uma mente cansada, uma mente estacionada. Para nós sermos adoradores em espírito e em verdade, eu preciso andar debaixo da confiança de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo faz. Mas nós estamos numa era onde nós queremos resolver tudo do nosso jeito, sem o Espírito Santo, de acordo com as nossas forças. E nós vamos pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, governa a minha mente, acalma o meu coração, trabalha a minha mente em equilíbrio com a vontade de Deus. Me ajuda, Espírito Santo. Quantas pessoas
que começam a rezar o terço e não conseguem terminar a oração, porque a distração é tanta correria, é tanto estímulo mental, é tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que eu não consigo estar no presente de Deus, na hora do Espírito Santo. Ei, Deus te trouxe para o agora, Deus te traz para o hoje, para este momento, porque Ele preparou esse momento para você. Ele te escolheu para estar aqui, Ele escolheu você para estar em casa, experienciando uma experiência com Ele. O encontro é o lugar do encontro, como a samaritana encontrou com Jesus no poço. Como a samaritana que estava cansada de levar uma vida do seu jeito, a sua forma, a sua maneira, mas quando ela encontra com Ele naquele lugar, no sol escaldante, no calor, de acordo com as suas próprias estratégias, ela encontra com Ele e ela sai da presença dele, se transformando numa mulher adoradora em espírito e em verdade. Ei, eu não sei aquilo que tem impedido você de adorar, aquilo que tem paralisado a tua boca, porque você tem colocado na tua boca murmuração, reclamação, contenda, divergência com a vontade de Deus. Mas o Senhor te atraiu para este domingo, para esta hora, para que você pudesse encontrar com Ele. E quando nós encontramos com o próprio Cristo, é impossível sair da presença dEle do mesmo jeito. Hoje o Senhor te atraiu, não foi para a TV século 21, não, foi para o poço do encontro, para o casamento com o noivo perfeito. O noivo veio te encontrar, Jesus. E quando o Senhor colocava no meu coração a moção para a gente viver esse domingo, o Padre Eduardo confirmou. Eu estava ali rezando, eu falei, misericórdia, como Deus é maravilhoso, como Deus Ele é inspirador. E o Padre Eduardo foi falando do poder da adoração. Mas para sermos adoradores, nós precisamos estar debaixo da confiança de Deus. E quantas pessoas que estão aqui, quantas pessoas que estão em casa, não conseguem mais confiar. Por quê? Porque estão cansados de esperar, estão exaustos da espera. E aí o Senhor me lembrava da samaritana, aquela mulher que esperava uma libertação há tanto tempo, que estava numa vida que ela estava acostumada a fazer tudo da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. Mas quando ela encontrou Jesus, ela entendeu que o tempo da espera tinha acabado, porque ela tinha encontrado aquele que ela esperava. Ei, meu lindo e minha linda, você está cansado, você está exausto, você tem estado paralisado, tem rezado, e parece que Deus não responde. O silêncio de Deus tem sido a tua resposta. Mas eu quero dizer para você que hoje, neste lugar, nesta hora, nesse momento, o Senhor te atraiu não só para te entregar uma resposta, mas para te trazer ao nível da intimidade. Jesus, Ele te afasta do meio da multidão, para quê? Para falar diretamente com você. Tem momentos que é necessário nós estarmos sozinhos. Tem momentos que é necessário a gente sair do meio da multidão, do barulho, porque Jesus não disputa a voz na desordem. Ele não disputa a voz com aquilo que não é da vontade dEle. Por isso que antes de nós começarmos, eu pedi ao Espírito Santo que acalmasse o nosso coração, a nossa mente. Porque os seus pensamentos têm te sabotado. É um pensamento o tempo todo de incapacidade, do eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, está demais para mim, é muito peso. Só que isso é engano da nossa mente, porque a nossa mentalidade, ela tenta nos paralisar, para economizar a nossa energia, para trazer para nós um espírito de sobrevivência. Só que o Espírito Santo, ele é movimento. Não fique paralisado nos teus pensamentos do eu não posso, do eu não consigo. Não, o Senhor tem uma palavra para você. E eu quero que você abra a tua Sagrada Escritura, lá em Isaías 40, 31, aonde diz para nós: mas o que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, tomarão asas como as águias,
correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a palavra do Senhor para hoje. Guarda isso no teu coração. Mas os que esperam no Senhor, eu não sei o que você tem esperado, mas talvez você tenha se cansado porque você tem esperado de acordo com a sua forma. O Senhor te convida a esperar de acordo com a vontade dEle. E o tempo da espera em Deus não é um tempo passivo. Não é um tempo onde eu sento e eu espero que Deus faça. Não, é um tempo onde eu caminho em fé e Deus vai me respondendo. Deus vai respondendo as minhas respostas de fé. Não é simplesmente estar sentado, paralisando, esperando que Deus reaja, que Deus faça. Não, hoje o Senhor quer te colocar em movimentação, mas uma movimentação na obediência e na confiança em Deus. Não dá para você dizer que confia no Senhor e durante o tempo da espera eu não me movimento, eu aguardo, eu espero e assim eu me canso. Por isso que você tem estado cansada e cansado. Por isso que a exaustão emocional tem dominado a sua vida. Por isso tanta depressão, síndrome do pânico. Por isso que hoje o Brasil, ele está em primeiro lugar como o país mais ansioso do mundo. Porque a ansiedade é quando eu espero segundo a minha vontade. É quando eu espero debaixo de uma desobediência. O que é desobediência? É quando eu não consigo ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Quando o Padre Eduardo disse ser adorador, e que a oração em línguas era uma maneira tão sublime de adorar. Porque a oração em línguas nós não temos o entendimento humano, mas o Espírito ele entende, ele reforça e ele testifica. O Espírito Santo hoje, ele não quer ser alguém que você ouviu falar. Não, ele quer ser o Paracleto, aquele que está ao lado, aquele que te dá o discernimento. É isso que está faltando em nós. É isso que nós precisamos esperar no Senhor debaixo de uma confiança, mas de uma confiança que se movimenta. Não de uma confiança silenciosa. É uma confiança em movimento. Enquanto eu dou passo de fé, Deus vai me respondendo ao longo do meu caminho. Eu caminho e Deus me responde. Eu faço e Deus entrega. Não, eu não posso acreditar que Deus é um Deus que simplesmente me estaciona. Mas por que você tem estado tão estacionado? Paralisado. Simplesmente no silêncio. A vida continua a mesma coisa, você reza, você é uma pessoa de santa missa, você se confessa, mas parece que a sua vida não se movimenta, ela não sai do lugar. Por que ela não sai do lugar? Porque a minha caminhada tem sido uma caminhada segundo a minha vontade, não debaixo da vontade de Deus. Aqui a palavra de Deus está dizendo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que significa isso? Se eu estou esperando no Senhor, eu espero debaixo de uma confiança, porque eu creio naquele que tudo pode fazer. Eu não preciso olhar para as minhas circunstâncias. Eu sei que quando você olha para a sua vida, você olha para aquilo que está acontecendo, para o tamanho dos teus braços, para o tamanho da tua perna, para a tua capacidade humana. Mas se Deus prometeu, Ele disse, e Ele confirma, e Ele cumpre. Ele não é um Deus de promessa, gente. Ele é um Deus de cumprimento de promessas. Se Deus, Ele disse para a sua vida que Ele faria, Ele já deu a garantia. Só que não é no seu tempo, não é na sua forma. Deus não é um Deus de mágica. Por isso que nós estamos cansados. Por isso que nós estamos exaustos. Por isso que estamos deixando de ser adoradores. E estamos na era do fast food, do imediatismo. Deus não é mágico. Deus é processual. E existem processos na sua vida que estão acontecendo que você não está entendendo. Mas sabe por quê? Porque Deus está te formando. E aí, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha realidade, eu desanimo. Por quê? Porque eu perco a direção de quem está sobre mim. Outro dia, escutando uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, um pregador, e ele falando justamente sobre o porquê que o nosso cérebro ele está em cima, né?
O cérebro está na cabeça, por quê? Porque o cérebro comanda. A força que vem de alto é muito maior do que a força que vem de baixo. Então vamos entender algumas coisas. Por que que os nossos pensamentos dominam o nosso corpo? Se a tua mente está remida ao Espírito Santo, o teu corpo também caminhará segundo ao Espírito Santo. Mas se a sua mente está remida ao desânimo, ao fracasso, à frustração, se a sua mente ela está remida ao negativismo, você não vai andar segundo ao Espírito Santo. O teu corpo também será remido ao negativismo. E aí qual é a consequência? A paralisia espiritual, a paralisia emocional. Aí a sua adoração deixa de existir, porque quando as coisas estão difíceis, ao invés da adoração eu coloco a reclamação. Quando as coisas começam a sair do meu controle, o que eu começo a fazer? Eu começo a murmurar, eu começo a questionar, eu começo a duvidar, e ao invés da confiança, aonde renova as minhas forças, eu começo a paralisar. E a paralisia gera morte. Lembra, gente? Água parada da dengue? Nós ouvimos muito isso. Por quê? Tudo que está parado gera morte. Deus é um Deus de movimento. Confiança gera movimento. Se eu confio, eu caminho. Uma criança só se joga no colo do pai. Por quê? Porque ela confia quem é o pai. Como nós estamos confiando no Senhor? Depositando todas as nossas dores, mudando a nossa mentalidade para uma mentalidade que crê, ou ainda nós estamos na era do sentimentalismo. Ou seja, eu acredito porque eu sinto. Não, um verdadeiro adorador adora mesmo sem sentir. A samaritana não teve batismo no Espírito Santo. A samaritana não teve uma experiência sobrenatural com Jesus. Sabe o que a samaritana teve? Um encontro. E esse encontro não foi um encontro sobrenatural, foi um encontro onde Jesus revelou a ela as suas misérias. Jesus não elogiou ela. Jesus não falou que ela era extraordinária, que ela era uma mulher incrível. Não. Jesus chegou para ela e falou: ei, aonde estão os teus maridos? Jesus revelou para ela o pecado dela. E ela disse: eu não tenho marido. E aí Jesus disse: disseste bem, porque o homem que está na tua casa não é o teu marido. Ei, Jesus não trouxe uma experiência de sentimento para aquela mulher, não era na área superficial. Jesus revelou-se para ela, através de quê? Da vulnerabilidade dela. E sabe o que aquela mulher fez? Ela foi adorar. Ela espalhou durante toda a Samaria, durante todo aquele período, quem era Jesus. Ela não ficou na dor dela. Ela em momento algum disse para Jesus: mas espera aí, quem é você para falar do meu pecado? Não, pelo contrário. Quando ela viu que aquele homem sabia das dores, da vulnerabilidade, mas naquele encontro, ele resolveu amá-la. Foi o suficiente para não ficar no sentimento e transformar isso em uma verdadeira adoração. Sabe por que a gente está desanimado? Acostumamos sentir demais e a nos transformar de menos. Tem muita conversão e pouca transformação. Tem muito sentimentalismo, tem muito arrepio, muita manifestação, mas pouca mudança de vida. Ai, quando você ama Jesus, você adora quando Ele não te entrega nada. Quando Ele te frustra as tuas orações, você continua adorando. Quando você pede para Jesus a cura e parece que a cura não chega, você continua adorando. Quando você pede a Jesus uma porta de um emprego e aí Ele diz assim para você: espera mais um pouquinho, você continua adorando. Se você espera no Senhor, Ele renova as tuas forças. Se você espera naquele que você crê, naquele que você acredita, fé não é sentimento, fé é convicção. Eu sei quem me prometeu,
Ainda que passe 1 ano, 2 anos, 3 anos, 100 anos, eu ainda continuo adorando, eu ainda continuo crendo, porque o meu cansaço da espera se renova na minha confiança em quem eu creio. Ei, não estou dizendo para você que esperar não cansa. Cansa. Cansa ou não cansa, gente? Cansa. Mas quando eu espero, olhando para quem me prometeu, eu tiro o olhar da minha humanidade. E eu ainda continuo tendo a visão de céu. Pedro só afundou porque ele perdeu a direção. Ele olhou para baixo. Ele olhou para a tempestade. Ele olhou para o mar. Ele olhou para a dificuldade. Ele olhou para as circunstâncias. Ele escutou os discípulos que ficaram no barco dizendo: Pedro, você está ficando maluco. Ei, tem muita gente que está escutando quem ficou no barco, mas está esquecendo que só você que teve a coragem de sair vai viver o sobrenatural. Para de ouvir aqueles que não têm a coragem de se mover, e comece a ouvir aquele que está na sua frente dizendo: vem, vem, eu tenho asas para você, eu tenho asas de águia. Ei, você vai voltar a sonhar, você vai voltar a viver. Ei, vem, tem tempestade do lado, tem água debaixo de você, tem instabilidade para você andar. Tem muita instabilidade, tem. Porque a vida é assim, porque Jesus, Ele é um Deus tão maravilhoso, que Ele não mente. Ele disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se para termos bom ânimo, ânimo vem de alma. Ânima vem da palavra alma. O que Jesus está dizendo? Tem de bom ânimo, eleve a tua alma aos céus, porque ainda que no mundo você tenha aflições, dificuldades, dores, doenças, enfermidades, tudo isso faz parte da vida. Mas Jesus garantiu que mesmo nessa vida, Ele caminharia lado a lado. Aí eu te pergunto, aonde você tem colocado as tuas garantias? Jesus está andando lado a lado com você? Você está olhando para quem anda do seu lado, para quem está com você, para quem garantiu a certeza? Ou você ainda continua olhando para a circunstância da tua casa? Eu continuo olhando para o meu filho que está nas drogas, eu continuo olhando para o meu marido que está na bebida, eu continuo olhando para o desemprego, eu continuo olhando para a dificuldade financeira. Ei, tudo isso nós sabíamos que iria passar, mas se você permanecer com a tua visão, a quem te promete, a quem te convida a vir, a quem te espera no poço, se você olhar para Ele, ainda que você esteja cansado, Ele renovará todas as tuas forças. E Jesus não para por aí. Ele não para, porque Ele é um Deus completo. Ele é um Pai maravilhoso. Olha a promessa que Ele diz: Ele renovará as suas forças e tomarão asas como as águias. Sabe por que Jesus vai nos dar asas de águia? Se nós confiarmos nele, porque a águia anda por cima da tempestade. A águia anda por cima das nuvens esparsas. Sabe aquelas nuvens pesadas com muita chuva? Pois é, a águia é o único animal que sobrevoa por cima. Deus não quer que você fique andando olhando para baixo. O mundo quer que você olhe para baixo. Satanás quer que você olhe para baixo. As enfermidades quer que você olhe para baixo. Até a nossa coluna quer que a gente olhe para baixo. Se nós observarmos hoje, o Brasil é um dos países que mais sofre de problema de coluna. O meu irmão, ele é quiroprata, ele é fisioterapeuta, e ele disse para mim que hoje o Brasil é campeão mundial da doença do cucuruto. Por quê? Porque a gente olha muito para baixo. Engraçado. E se a gente observar, o Brasil não é um país de muita estatura alta, nós somos medianos. Mas ao mesmo tempo que nós somos medianos e não temos uma altura assim tão alta para poder nos encurvar por conta da gravidade, por que o Brasil ainda é um país campeão de doença do cucuruto aqui, ó? Sabe por quê? Porque nós somos muito afetuosos. Nós somos muito sentimentais.
E sempre quando estamos tristes, repara para você ver, quando você está triste, você olha para cima, você sai andando olhando para o céu? Não, quando você está triste, você olha para o pé. Você olha para o chão. Então as nossas emoções têm governado as nossas ações. E é aí que está a nossa maior fraqueza. Mas eu vou corrigir essa frase que eu acabei de dizer. Aí estava a sua maior fraqueza, porque hoje o Senhor quer te despertar. Hoje Jesus te atraiu aqui para dizer para você: eu vou te dar asas de águia. Eu vou fazer você sobrevoar. Tem tempestade? Tem dor? Tem enfermidade? Tem. Mas eu estou te dando a garantia que se você esperar em mim, Jesus está dizendo isso lá em Isaías 40:31, está escrito na palavra. Se você esperar nele, ele vai te dar asas de águia, para você sobrevoar por cima das tempestades mais difíceis. Você não vai mais olhar para baixo. Olha para cima. Deus tem um céu maravilhoso. Ai, como é lindo quando nós olhamos para a palavra de Deus e observamos que quando Deus chega para Abraão, o que Deus faz para apresentar para Abraão o nível da promessa? Deus tira Abraão da tenda e mostra para Abraão as estrelas do céu. Jesus faz a mesma coisa conosco nessa palavra. Ele está tirando a gente da nossa tenda. Qual é a nossa tenda? É a nossa contenda interior, é a nossa emoção distorcida. Ele está tirando você do desânimo, da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Ele está tirando você dessa apatia. E está dizendo para você: olha para as estrelas e tenta contar as estrelas do céu. Tenta medir o tamanho do céu, para você ver a grandeza de Deus. Quando você entende a grandeza de Deus, se você é filho desse Deus grande, você também se torna grande nele. O problema é quando nós queremos diminuir Deus ao nosso tamanho. Não, meu amor, para com isso. Em nome de Jesus, para com isso. Não coloque Deus no tamanho da sua caixa, porque a nossa caixa é muito pequena. Deus está falando para você: se você esperar nele, confiar nele, ele vai te dar asas de águia. E não para por aí a promessa, porque Jesus é um Deus completo. Sabe o que ele diz para mim? Ele fala que nós correremos e não nos cansaremos. A vida de hoje, se nós pararmos, é uma correria só, né, gente? É para lá, é para cá, é para lá. Tem gente correndo, tem gente que não para, trabalha em 3 serviços, 4 serviços, faz plantão e aquela loucura. Quem trabalha em hospital, então, que o diga. É uma correria. Só que o que Jesus está nos dando a garantia? Que se nós confiarmos nele, ele vai nos dar asas de águia. Você vai continuar correndo na sua vida, mas você não vai se cansar, você não vai paralisar, você vai voltar a dormir. Porque tem muita gente aqui que dorme, mas quando acorda parece que correu a maratona, não descansa. Você deita, até toma um remedinho às vezes para dormir, mas quando acorda, ai, a mesma coisa de dor em tudo quanto é lugar. Eu não consigo ter aquela vitalidade mais. Sabe por quê? Porque a minha espera continua sendo a minha espera e não a espera de Deus. Meu amor, volta. Jesus está no poço dizendo: vem, 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 vem. Eu estou ansioso te esperando de volta. Eu estou ansioso esperando você confiar em mim, quando todas as coisas estão difíceis. Ai, confiar quando está tudo bom é muito fácil, né, gente? É muito gostoso. Está tudo muito bom, vamos soltar foguete. Aí a gente confia, aí a gente adora, a gente diz para Jesus que ele é o centro da nossa vida. Ai, é maravilhoso. Mas confiar no Senhor, quando estamos no deserto, no silêncio, se sentindo sozinhos, é aí que Jesus está esperando, sentado, olhando para você e dizendo: eu ainda continuo aqui. Eu ainda continuo aqui, no meio do teu deserto, no meio do teu nada. E aí a gente não entende, né, querida, por que Jesus fica no silêncio?
Sabe por quê? Quando eu estava no tempo da escola, o professor, ele ensinava, falava, mas chegava um momento que era o momento de eu subir de nível, passar de ano. Alguém lembra dessa fase, desse momento? E o que acontecia nesse momento? Era o momento do professor silenciar e aplicar em mim uma coisa chamada prova. Coincidência? Não, providência. Tem momentos que Deus vai silenciar e vai deixar uma prova na sua frente. Sentará na tua frente e dizer para você: você é capaz de fazer essa prova. Sabe por quê? Não é porque eu sou um Deus mau, é porque eu acredito que você pode subir de nível. Eu acredito que você pode subir a tua capacidade. A prova não é um peso de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, não. A prova é um reafirmar de Deus que eu e você podemos ir além. Está passando pela prova? Então eu tenho uma notícia muito boa para você. Vocês que estão aqui, você que está em casa, ai, que notícia maravilhosa. Deus está esperando você terminar a prova. Sabe para quê? Para você passar de ano. Para você chegar num nível que nem você acredita. Você não acredita, mas Deus acredita em você. Repete de novo isso que o Senhor está dizendo: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, tomarão asas como as águias. Ai, nós correremos e não nos cansaremos. Você vai caminhar muito. Sabe por quê? Porque Deus tem o horizonte para você. Deus tem grandes coisas para você. Mas na tua caminhada, você não vai se fatigar. Fica de pé, você que está aqui, você que está em casa. Abre os teus braços. Nós não vamos levantar, nós vamos abrir. Nós vamos tomar posse disso. Nós vamos tomar posse dessas asas. Abra os braços e se está encostando em alguém, é o seu espaço. É o seu momento. Chegou a hora, querido, chegou a hora, querida, de você se despertar. Não é do mesmo jeito que você chegou. Você chegou assim, ó, com os braços cruzados, mas o Senhor quer que você abra os braços. Sabe por quê? Porque Ele quer devolver em você uma confiança que só provém dEle, uma força que só provém dEle. Abra os braços e você vai cantar comigo assim, ó, escuta e canta, e profetiza, e declara, e adore. Vamos ser hoje adoradores em espírito e em verdade. Você vai bater na porta e Deus vai abrir. Ele vai abrir, mas abra os braços e confia. Declara: sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Canta isso. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia, me preparo pra voar. Canta! Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia. Você vai declarar isso: pois confio no Senhor. Pode ser melhor. Você vai cantar isso com mais força, com mais fé. Você vai cantar pela depressão, você vai cantar pela ansiedade, pelo desânimo. Você vai cantar por aquela pessoa que está lá no hospital e que você viu o diagnóstico de câncer, de metástase, que não tem jeito. Você vai cantar, você vai adorar por esta pessoa. Você vai adorar pelos impossíveis. Você vai adorar pelo emprego que você perdeu. Você vai adorar pelas dores, pelas marcas, pela
Você vai adorar por tudo aquilo que você acredita que era o fim. Mas Deus está dizendo: não é o fim, é o novo começo. É o novo começo, é um revigorar, é uma confiança nova, é uma adoração nova, é uma adoração em espírito e em verdade. Ei, Jesus te encontrou, Ele te encontrou, e você vai cantar isso. Ei, eu posso ir muito além de onde estou. Declara isso, vai. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Canta isso, vai. Eu posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio nos, eu confio nele, somente nele, eu confio no Senhor, somente nele. Declara isso: eu confio no Senhor. Você que está pelo YouTube, você que está na televisão, escreve: eu confio no Senhor. Declara aqui, agora nessa rede social: eu confio no Senhor. Por isso, as minhas forças hoje estão sendo renovadas para a glória de Deus. Amém. Amém. Vamos aplaudir. Louvado seja Deus. Obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Olha, e os seus contatos? Talvez alguém da paróquia quer chamar você para fazer uma pregação, para cantar também, né? Claro. Como que é? Como que faz? Gente, é muito fácil. Só você procurar no YouTube, lá no Google ou também no Instagram, Adriele Lopes _Éfata, que é o nome da nossa comunidade. Adriele Lopes _, que é aquele tracinho embaixo, Éfata, que é o nome da comunidade, que graças a Deus hoje eu sou fundadora. Amém. Olha aí, louvado seja Deus. Muito obrigado aí. E olha...